Boa noite, Dani. Olá, boa noite. Tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, Vinícius. Olá, amigos de Luiz, Luan, Matemática Mania. Boa noite a todos. Tudo bem, Vi? Você? A Ângela, a nossa convidada entrou, não é, Dani? Hoje nós temos uma convidada. Olha só que coisa boa, que maravilha. Ela já Po- tá aqui já. Eu tô vendo aqui a carinha dela, da Carol. Já podemos chamá-la? Claro, claro que sim. Pronto, convidei. Então, boa noite a todos. Hoje eu e a Dani estamos aqui mais uma vez para falar sobre o nosso grupo terapêutico Liberta e trouxemos hoje uma convidada muito especial, a professora Caroline Ceroni. Boa noite, Carol. Boa noite Dani, boa noite Andréia, boa Boa noite a todos. noite. Seja É muito um pra... bem-vinda. Pois Obrigada. é, Carol, é um prazer receber você aqui. Carol, para quem não sabe, é professora de matemática e é o xodó do Instagram, Carol. Ela arrebenta no Instagram com conteúdo de matemática, com os reels maravilhosos. Faz parte aí de um grupo bem bacana de professores de matemática que depois ela vai contar para gente. Mas tudo isso começou depois da pandemia, que a Carol também vai contar essa história pra gente. Então hoje tá bem interessante aqui a nossa live. Coisa boa. Conta pra gente, Carol, um pouquinho aí da sua história, se apresenta. Vamos lá. Bom, eu sou a professora Carol, professora de matemática, como a Andréia disse, aqui em Santos, no litoral de São Paulo. Leciono há 15 anos matemática para o ensino fundamental anos finais. E sigo aí nessa jornada acreditando, né, que a educação é o melhor caminho. Carol, você seleciona que séries? Conta pra gente. É o ensino fundamental anos finais, do sexto ao nono ano. Do sexto ao nono ano. Mas atualmente você tá até com um projeto preparatório para o Enem, não é? Depois você vai falar um pouquinho pra gente desse projeto, não vai? Sim, vou sim. Sou integrante também do grupo Matemática por Elas, com mais de 18 professoras, que foi um presente que eu recebi aí na pandemia. E aí, junto com elas, é que a gente está desenvolvendo esse projeto aí de preparatório para o Enem, que é voltado para alunas do ensino médio, né? Sim. E fala um pouquinho, por que o matemática por elas? Por que não por todo mundo? Porque as meninas foram beneficiadas. Pois é. Então, o nome do grupo vem da união, né, de 19 professoras de matemática dispostas a apresentar a matemática de uma maneira leve, intrigante, interessante, a fim de desenvolver e despertar mais esse interesse das meninas nas exatas, né, apoiar esse interesse maior das meninas na área de exatas. A gente sabe que depois, quando elas chegam aí no ensino médio, elas são minoria, mas a gente acredita que pode reverter esse número aí de mulheres empenhadas em desenvolvimento das exatas. Eu achei fantástico isso, não é, Dani? Nossa, uma ideia assim muito inovadora, né? Inclusive promover esse empreendedorismo, não é, para as mulheres, principalmente numa área que não é tão abordada na nossa área, infelizmente, né? Então, tá de parabéns aí. E conta pra gente também quais foram, para você, quais foram as suas grandes vantagens, né? O que você vivenciou nesse período que te fez assim virar aquela chavinha e falar, eu vou tirar benefícios desse momento de maneira positiva. Conta pra gente. Então, enquanto Carol, enquanto professora Carol, eu sempre gostei muito de estudar.
muito mesmo, sempre me interessei por novas maneiras de dar aula, né? Novas didáticas, metodologias. Isso sempre foi muito aceso em mim. E nessa época de ensino remoto, né? Agora, nessa época da pandemia, eu acho que esse foi o grande diferencial, porque eu acho que quem não tinha tanta vontade assim de estudar, tanto interesse, teve que despertar, né? Então eu acho que esse foi o ponto positivo que eu trouxe mais para o meu lado, e claro que todos tiveram que passar por esse aperfeiçoamento, mas a minha vantagem foi essa, foi um movimento muito grande, né, de outros professores a fim de compartilhar também suas técnicas e estratégias, e foi aí que eu fui agregando cada vez mais conhecimento, fui conhecendo outras pessoas, foi quando eu conheci essa mulherada toda de ponta aí, e foi assim também, nessa intenção de compartilhar as estratégias, compartilhar também as nossas dores, né, durante esse período. E foi esse o maior benefício, foi a maior vantagem que eu tirei para mim durante esse tempo, né? Me aperfeiçoar num curto espaço de tempo e com grande qualidade, né? Que bom. Carol, conta pra gente. Eu tenho uma pergunta para fazer. Antes de vir a pandemia, você já trabalhava com aulas remota? Ou seja, já trabalhava com aulas online à distância ou não? Você começou a trabalhar a partir da pandemia? Nunca, Andréia, foi a partir da pandemia, sempre com E aulas quando, presenciais tá, antes e disso. quando você se viu, bom, começou a pandemia, né? Aí acabaram as aulas presenciais, a partir de agora, ensino remoto. Como foi isso para você? Me conta assim como foi emocionalmente, como foi passar por essa transição, como foi ter que correr atrás do aprendizado, como que você se sentiu, se foi tranquilo, se foi estressante, se você ficou sem dormir. Me conta um pouco. Olha, eu acho que há tempos atrás eu diria que foi difícil, mas agora eu vou mudar um pouquinho essa característica. Foi trabalhoso de entender com esse novo estilo, né? Primeiro porque eu acho que todo professor, além de tudo, é professor por conta da comunicação, do contato pessoal, né? E a gente perdeu isso de uma hora para outra. Eu tinha olhinhos brilhantes me olhando em todo sempre, de repente eu mudou tudo isso para letrinhas coloridas, né? Porque a gente perdeu até a visão da face deles, não só a presença, né? Então eu acho que foi esse o meu principal desafio, foi conviver com a ausência, né? A ausência física, no caso, e ali e o interesse e o engajamento. Então, foi o primeiro susto. Fiquei, sim, noites sem dormir, porque a gente continua com aquele entusiasmo de querer captar, de trazer os alunos para perto, né? Foi esse o maior desafio mesmo. E quando aquilo não surtia o efeito 90% positivo, dava assim aquela insônia, aquela agonia, uma ansiedade. Eu não sei se eu estou fazendo certo, porque foi é tudo muito novo, né? É a primeira vez de todo mundo. Então, não sei se estou fazendo certo, onde eu estou errando, o que eu preciso melhorar. E esse aprendizado foi surgindo ali na prática mesmo, né? Dividindo opiniões também, como eu falei anteriormente, mas muito mais na prática. Então, eu acho que foi a ausência dessa comunicação não verbal, muitas vezes um monólogo, né, durante a aula, que foi difícil também, mas e deu trabalho. Hoje, com algumas estratégias, a gente tem assim bastante efeito positivo, mas o comecinho foi bem trabalhoso. E como surgiu a ideia do Instagram do Carol Prof Mate, né? A Carol professora, porque você já tinha Instagram, o Instagram pessoal, e aí você fez um Instagram voltado para professora de matemática, para você publicar conteúdos de matemática. Qual foi, por que surgiu essa ideia do Instagram, a ideia de publicar os conteúdos de matemática? Conta um pouco dessa iniciativa que você teve na pandemia. Então, logo que surgiu a pandemia, a gente teve o corte aí das aulas, né?
tanto presenciais quanto remotas. A instituição onde eu trabalho nos deu férias logo em seguida dessa paralisação, né, de aulas. E eu confesso que eu fiquei bastante preocupada com o tempo ocioso dessa molecada diante da internet, né? E então eu resolvi fazer um Instagram para me comunicar com eles, com os meus alunos especialmente. E então eu quando comecei, eu postava recados para eles, contando como que iam ser as nossas aulas no período remoto. De lá da escola mesmo, nos primeiros dias, eu gravava dizendo, olha, agora a nossa aula é numa plataforma, fica de olho, vou colocar os recados lá. Então era para uma comunicação, para estender a minha comunicação com eles, né? E aí me apaixonei por essa questão de designer aí, de cores, de inventar os recados. Cada vez que eu ia criar um recado, eu colocava uma figurinha. Eu falei, esse negócio pode ficar interessante para eu tentar ensinar matemática, né? Para ficar um pouco mais atraente. Ao invés de escrever um recado lá simples, eu comecei a colorir, comecei a descobrir quais interesses eles tinham, assim, mais, né? E aí surgiu a ideia do Instagram. E conforme eu tinha retorno deles, né, uma curtida, um comentário, uma pergunta, professora, e hoje não vai ter recado? Não vai ter um macete? E isso daí foi me estimulando e eu fui me apaixonando aí por esse mundo instagramável aí da matemática. Ô Dani, ao contrário de mim, né, que precisei fazer uma consultoria para aprender a mexer em Canva, em tudo, em InShot, tudo isso. Na verdade, você me salvou, né? A Carol foi aprendendo na raça, na raça. Ela Olha, aprendeu Carol, sozinha, fez tudo parabéns. sozinha. E olha, Dani, o Instagram dela bombou tanto que não só os alunos curtiam os conteúdos que ela postava, como ela começou a ter muitos professores de matemática que seguiam ela e que gostavam do conteúdo que ela postava, de tão interessante que era, né? Que é, na verdade, quem desiste no Instagram. Ela conseguiu trazer o conteúdo da matemática para o nosso dia a dia. E às vezes ela faz assim analogias e traz nessas comparações da matemática no dia a dia, nos animais, até uma vez ela postou, Mas, acho que dread de cabelo, né? mas Nossa, é umas essa coisas assim sacada, fantásticas. né? A sacada, ao meu ver, é bem essa. Quando falamos nessa linguagem instagramável, é contextualizar, trazer de fato o seu contexto de realidade, o seu foco de interesse para o contexto de realidade das pessoas também que precisam dessa informação, né? Então, contextualizar isso é realmente o caminho das pedras de ouro, com certeza. E me conta, aproveitando aí esse assunto, né, que teu Instagram bombou, você percebeu que era possível, né, galgar outros caminhos, conquistar outros espaços. Você, a partir daí, você também percebeu que era possível rentabilizar o seu conhecimento? Então, Dani, essa foi uma visão que surgiu a partir das minhas companheiras aí do Matemática por Elas, porque, como a Andrea falou, né, algo que eu me interessei, fui aprendendo na raça, mas é tudo muito informal, né? É um conhecimento assim que a gente busca informalmente, algo eu levei mais para o meu lado pessoal mesmo, assim, para o meu prazer mesmo pessoal, né? Eu tenho um verdadeiro encanto hoje, posso dizer por isso, por essa questão do designer e tudo mais. E aí, conhecendo outros professores, como a Andrea falou, né? Hoje eu considero o Instagram como uma rede de apoio muito grande para esse trabalho, não só para o meu trabalho da matemática em si, como essa questão de tornar o conhecimento rentável, né? E hoje eu vejo que isso é muito possível, sim. Eu acho que além da gente compartilhar o nosso conhecimento mesmo, por que não compartilhar as técnicas que deram certo, as estratégias, isso com outros professores também, né? A gente está com um curso muito legal aí pelo Matemática por Elas de formação para professoras, né, de matemáticas, estudantes, graduandas, então é super possível sim. Assim como também oferecer um aperfeiçoamento para os alunos,
né? Eu acho que esse tempo de ensino remoto promoveu muito isso, né? Essa diversidade de conhecimento, né? No conforto de casa, vamos dizer assim, né? Se você tem essa possibilidade, não tem fronteira mais para as nossas aulas, né? Eu dava aula para 35, 40 alunos numa sala. Hoje eu não posso mais dizer isso, né? Pelo que a gente publica aí no Instagram, o nosso alcance vai muito além. Então, é bem Muito. possível, sim. Ai, Ô, isso, de certa forma, é muito positivo, né? Porque você conquistou um espaço e percebeu que esse espaço tinha o lado positivo. Você conseguiu visualizar todo o lado positivo, mesmo mediante uma situação tão atípica, uma situação tão conturbada, que, de certa forma, para aqueles que foram obrigados a, de repente, se virar nos 30, houve também uma certa resistência da grande maioria dos profissionais, não é verdade, Andréia, para lidar com essa situação, até porque muitos não dominavam esses recursos tecnológicos e da noite para o dia tiveram que aprender. Mas mesmo assim, com aquele friozinho na barriga que todo mundo sente no primeiro vídeo, não é? Que fica lá gravando várias vezes aquele history de 15 segundos, mas fica horas, só saiu um vídeo. Não é? Mas é natural, todo mundo passou por isso. Eu também passei, só que por uma situação um pouco diferente, porque eu decidi trabalhar remotamente há 5 anos atrás. Então, foi uma outra realidade. Eu nem imaginava que essa pandemia fosse acontecer, não é? Isso foi uma decisão minha por querer viajar e conhecer o mundo. Então, foi um outro contexto de realidade, mas que eu também senti frio na barriga, mas que eu também tinha que apagar vários vídeos para fazer um que eu gostasse. Não é? Eu também passei por isso. Só que a grande diferença é que foi por opção. Então, dessa forma, torna aquele momento, vamos dizer assim, menos tenso, não é? Mas e como que você conseguiu lidar com essa situação de âmbito emocional? A Andrea também quer Ô, falar. deixa eu só um parênteses aqui, Dani, antes da Carol responder. Em partes, né, tornou mais fácil, porque assim, hoje em dia, quando a gente migra para esse mundo digital, né, que nem a Carol migrou agora, Uhum, né, com uhum. a matemática, eu migrei, né, com a terapia regressiva, a visão que se tem é que assim, hoje é necessário. Na sua época, todo mundo te chamou de louca, né? Porque aqui em Foi Santos você tinha uma exatamente baita de uma isso. clínica, você tinha agenda lotada, várias escolas como cliente, vários alunos como cliente, e aí de repente, não, vou jogar tudo pro alto e vou conhecer o mundo. E todo mundo, a Dani É enlouqueceu. louca. Foi exatamente isso que aconteceu, Andréia. Eu deixei a faculdade, lecionava em 2 faculdades, deixei minha clínica, deixei a consultoria nas escolas, mas eu ressignifiquei todos esses espaços, toda essa proposta de trabalho de uma forma remota. Muitos pacientes continuaram comigo remotamente, só que havia muito mais resistência para aceitar essa proposta há 5 anos atrás, porque ninguém imaginava que isso era possível, não é? Então, Sim. eu pesquisei muito, testei muito antes, tanto é que eu comecei a trabalhar remotamente mesmo, ainda estando no Brasil, para depois começar a viajar mundo afora. Aí fiquei 4 anos e tal viajando, voltei tem 15 dias. Estou aqui no Brasil, estou em Santos, no estado de São Paulo. E vim aqui para matar a saudade, porque meu coração estava apertadinho, apertadinho demais, saudade de todo mundo, né? E daqui a pouquinho, em breve, assim que também as fronteiras abrirem, todo mundo vacinado, aí fica mais seguro retomar as viagens. Mas mesmo na pandemia, ainda foi possível morar em 9 países, em cidades diferentes. Né? Então, se não tivesse pandemia, eu tinha aproveitado mais, com certeza, né? Mas faz parte. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem ver os comentários? Ou só eu?
Não, eu tô vendo. Você também tá vendo, Veja, Tudo bem, Carol? veja. Carol? Olha, muitos. Eu não li aqui para não atrapalhar a falha, a fala de ninguém. Mas assim, todo mundo falando aqui, ó, boa noite, uau, que o Instagram da Carol é referência, que se tornou referência entre os professores, que o Instagram dela é impecável, que o conteúdo é maravilhoso. Só elogios aqui, Carol, pro teu Instagram. Ó, coisa Ah, boa, muito então. obrigada. Tô vendo aí, Parabéns. são minhas amigas fiéis. Um beijo para todas elas. Desculpa, Dani, você lembra da sua pergunta porque eu te atrapalhei. Não, imagina. Então, eu ia te perguntar, Carol, que assim, mediante todo esse contexto, né, conturbado que foi logo no início, apesar que muitos professores, muitos profissionais ainda estão vivenciando também esse momento, emocionalmente falando, né, estão muito sobrecarregados, estão tendo dificuldades em lidar com seus conflitos diários, tanto no que diz respeito ao seu ambiente familiar, pessoal, como no ambiente profissional, porque muitos estão, pelo menos relatos de muitos profissionais que eu atendo, em supervisão, em consultoria, estão relatando muitas dificuldades em lidar com a sua estruturação de rotina, não é? E saber separar esses horários e ser de fato produtivo, porque às vezes a pessoa fica lá horas e horas no computador, fica horas e horas no celular, fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, não é? Mas quando vai ver, não começou e nem finalizou nada que havia pensado, nada que havia planejado. Então, às vezes, a pessoa acaba confundindo quantidade de horas com realmente horas produtivas, né? Reduzir esse tempo, mas de uma forma produtiva. Você também passou por isso? Oi, Zu, beijo, linda! Você também passou por isso, Carol? Conta pra gente como que você conseguiu lidar com essa situação referente à produtividade e reestruturação da sua rotina diária. Dani, a sua fala me retratou aí bem no começo, viu? Eu acho que quem não, né? Não é? Eu acho que não só professores, né? Eu acho que qualquer área que precisou trabalhar diretamente só de casa, eu acho que a gente sofre sim esse conflito interno aí de estabelecer um limite. Minha maior dificuldade foi a questão do limite mesmo, organizar a minha rotina no limite e eu perdi muitas vezes a produtividade, sim, como você falou, por esse excesso, essa quantidade infinita de horas de trabalho que no início parecia que era necessário, né? E não é. E não é. A gente precisa dividir esse tempo, sim. Então, no começo, o que me deixou mais nervosa, ansiosa. Nervosa, eu digo, na questão agoniada, sabe? Da ansiedade mesmo. Uhum. Era de perder a minha rotina. Então, eu achei que continuar acordando cedo, me preparando, eu me preparava como se eu fosse sair de casa para dar as aulas remotas, né? Esse era o início. E passava a manhã toda ali dando aula, parava para almoçar e depois continuava o trabalho que muitas vezes não era a aula, né? Era o preparar a aula, corrigir alguma coisa. E ali, Dani, me perdia nas horas. Uhum. Né? Ficava o tempo inteiro só pensando em organizar, em planejar, em saber se isso ia dar certo. E quando colocava em prática, muitas vezes não dava. Muitas vezes aquilo que eu planejava, eu achava que ia ser top, que ia ser aquela aula top, não era. Porque a galerinha também estava passando por esse processo também de mudança, né? Sim. Então, é um conflito mental grandioso, eu acho. Porque eu sou muito organizada e sempre fui muito planejada, né? Sair dessa questão, planejar 10, 15, 20 vezes a mesma coisa, que foi o que aconteceu, era torturante para mim. Então eu desenvolvi uma ansiedade, uma agonia ao extremo. Então eu queria passar horas fazendo, planejando, para tentar aliviar essa sensação de que
eu não estava fazendo direito ou que eu não estava me dedicando totalmente, né? Eu acreditava que de repente o insucesso de alguma aula, de alguma metodologia, se dava pelo tempo que eu não estava me dedicando. Então, passar horas planejando, passar horas lendo, pensando no assunto, parecia que me aliviava. Pelo contrário, me afogava. A Andrea sabe muito bem disso, né? Que me prestou uma ajuda durante esse tempo de ansiedade extrema. Foi um socorro. Ela, não, Carol, e me explicou a diferença dessa questão da ansiedade do pensamento acelerado, que eu também tenho bastante, né? Do querer saber se vai dar certo, e que é a questão do planejamento que eu falei para você. Então, passei por isso sim. E aos poucos, eu acho que com a nossa vivência mesmo, com a questão de conhecer outras pessoas que também estão passando por isso, dividir, conhecer outras metodologias também, novas estratégias e tentar aplicar, ver que dá certo. Eu trabalho numa instituição em que o grupo de professores, o corpo docente é extremamente unido e sempre teve essa prática da partilha das técnicas, das estratégias, do conhecimento. A gente se ouve muito, se ajuda muito, e isso ficou muito forte nessa época do ensino remoto também. Então a gente fazia algo que dava certo, queria correr para contar para o outro, olha, usa essa técnica que dá certo. Ou então algo que não dava certo, a gente compartilhava também. Isso me ajudou muito. Ouvir outras pessoas que também estavam passando por isso, que estavam próximas de mim também, né, com o mesmo público, me ajudou bastante. Ouvir profissionais também com conhecimento maior a respeito dessa questão da ansiedade e das nossas aflições, que no caso foi a Andrea, também me ajudou muito, né? Porque é algo que eu não me interessava, até por achar que eu não era uma pessoa assim, né? Eu não caracterizava as minhas agonias como ansiedade, como aceleração e tudo mais, né? Mas durante esse tempo eu consegui perceber que realmente estava fora do controle, né? E que eu precisava, assim, parar, organizar o meu pensamento, continuar dividindo as minhas tarefas, né? E que quantidade de horas de dedicação e tudo mais não é necessariamente a produtividade, né? Justamente porque você está naquela aceleração toda de querer fazer dar certo, e muitas vezes sem a concentração necessária para saber se aquilo que você está fazendo é de fato o necessário naquele momento, né? Olha, mas você tocou num ponto muito importante, né? Aquela questão da produtividade do tempo de atenção. Porque às vezes você está horas com o seu computador ligado, com o celular ligado, às vezes você tem outro aparelho, inclusive também, mas você está se dispersando, vendo outras coisas e buscando, até pesquisando mais informações sobre o assunto, mas você acaba se dispersando nas redes sociais, você acaba se dispersando na hora da pesquisa, aí você quer fazer uma coisa, depois você quer fazer outra, aí surge mais uma ideia, e surge outra, e você acaba não dando conta de fazer tudo que você havia planejado anteriormente, e mesmo assim você acaba ainda absorvendo todas aquelas informações daquele instante, e aí fica tudo muito confuso, você se sente, a grande maioria das pessoas relatam aquela sensação de se sentir perdida naquele contexto, e quando finaliza o dia, você está cansada, você está esgotada, você não se sente produtivo e você não acredita que está fazendo o seu melhor, porque você acaba se comparando com a sua atuação em sala de aula e você percebe que a sua atuação naquele momento não está sendo como você é capaz de ser, como você é capaz de fazer. Não é? Eu falo isso porque eu também passei por essa sensação, porque eu lecionava na faculdade e eu tinha 120 alunos na minha sala, aqueles olhinhos lindos brilhando para mim. Era uma delícia. Só que, de repente, eu me deparei com uma plataforma e eu não via essas pessoas, porque os meus cursos eram EAD.
E não tinha aquele contato, os cursos ficavam lá, as pessoas compravam, acessavam, como acontece até hoje, que eu tenho os meus cursos, mas aquela sensação, eu falei, olha só, né? Toda conquista vem acompanhado com uma perda. Não dá para nós termos tudo. Eu estava rentabilizando meu conhecimento, eu estava ganhando, tendo mais uma renda, não é? Para conquistar o meu sonho, que era viajar o mundo, que ainda é, porque eu ainda não dei conta, né? Para viajar o mundo. Ótimo, eu estou tendo minha liberdade geográfica, minha liberdade digital. Mas aquela sensação de ver os olhinhos brilhando, eu não estava tendo. Então aquilo também foi angustiante para mim. E eu imagino, me coloco no lugar de todos os profissionais que estão vivenciando isso, ainda estão aqui no Brasil, né? Vivenciando isso. Então eu tenho plena noção dessa sensação, porque foi o que eu vivi. Só que, como eu já disse, como o contexto é diferente, uma coisa é quando é por opção, outra coisa por obrigação. Então, aí eu acredito que a sensação se torna ainda mais intensa, porque a pessoa não escolheu fazer daquela forma, não é? A Azul está até comentando aqui, eu senti a mesma coisa. Antes da Azul, a Mati Gran. Você sabe quem é a Mati Gran, Carol? É a Elis, professora Elis, uma querida. Um beijo, Elis. Então, a professora Elis colocou aqui, ó, todo dia passo por isso, não consigo focar em uma coisa só. Aí a Azul comentou, e acabamos nos cobrando ainda mais. É exatamente isso que vocês estão falando. E tem um outro componente aí, né? Vocês estão falando aí da busca pelo conhecimento e tal, mas tem um componente emocional. Porque, Sim. Dani, quando você fala do fazer por obrigação, emocionalmente e psicologicamente, a diferença é gritante. Quando você faz algo por opção e você encontra obstáculos, você ainda se sente mais motivada a ultrapassar aqueles obstáculos. Quando você faz algo por obrigação e você se depara com um obstáculo, aquele obstáculo, a primeira coisa que você pensa é, nossa, aquilo maximiza, né? Nossa, mas que saco, eu não acredito que eu tenho que fazer isso. E aí você começa a se martirizar emocionalmente, que junta com essa cobrança, geralmente professor, e eu posso falar isso, porque eu também sou professora, professor é perfeccionista, a maioria dos professores são, né? O professor é perfeccionista, quer fazer tudo perfeito, direito, no prazo, se cobra demais, aí pesquisa demais, aí vem o pensamento acelerado, aí vem a ansiedade, vem a angústia, aí vem a raiva, porque você está fazendo aquilo por obrigação, eu não quero fazer isso, mas tenho que fazer isso. Junta todos esses sentimentos, aí o que acontece? Muitas vezes a produtividade ela fica travada, porque simplesmente o teu emocional está esgotado. Exato. Além de você trabalhar além do que você se propõe normalmente ou do que você necessita normalmente de trabalhar, o emocional está completamente esgotado. Então, assim, você está fazendo aquilo, mas você não quer mais fazer aquilo, né? E você fica assim, nossa, esgotado. Aí você não, aí chega na hora de dormir, você não consegue dormir, porque você fica repassando tudo o que aconteceu no dia. Você vira para um lado, você vira para o outro, o que é pior. Se você não terminou, aí no dia seguinte, caramba, eu não terminei, ainda tem aquela prova, ainda tem aquela aula, ainda tem aquilo. E aí você já começa a planejar o que vem no dia seguinte. Aí é uma noite sem dormir, seguida de outra noite sem dormir, e tudo isso vai se acumulando. E aí é aquelas queixas que a gente recebe. Olha, eu desconfio que a Dani tá tirando a... Olha, eu vou falar para vocês aqui ao vivo. Essa Dani é uma traíra, porque a gente tá aqui e ela tá assim, ó, tirando print da tela. Olha, Dani, eu tô de olho. Ligeira. Fica assim, ó, Carol, porque ela fica tirando print. E aí, o que acontece? O professor fica emocionalmente destruído. Aí vem, por exemplo, no meu consultório, eu recebo professores com transtorno de ansiedade, com o transtorno do pensamento acelerado, com síndrome do pânico, enfim. Por quê? Porque é toda essa pressão. Fora isso, a Azul, que é diretora de escola, sabe. O professor, ele sofre pressão dos alunos, do gestor da escola, agora dos pais, porque diga aí, Carol, qual é a sensação de dar aula sabendo que os pais estão do lado de olho em tudo que você está falando?
Se você erra, por exemplo, na sala de aula, você tem tempo de consertar. Ali ao vivo na aula, não tem. Se tem um pai que sabe matemática do lado e vê o absurdo que você falou, vai dizer, essa professora é louca. Aí já vai reclamar na escola, né? É Então, como eu falei, a gente perdeu a quantidade de alunos, né? Não tem mais essa dos 30 alunos na sala, né? Você não Não. sabe quem está acompanhando ali. Então é isso mesmo. Exato. E olha só o que o professor Divanir está comentando aqui. Ele está dizendo que aqui no estado do Acre a situação é pior, pois muitos dos professores trabalham em 2 ou 3 escolas diferentes, aí o trabalho é maior e a produtividade inferior, sem falar nas noites de sono perdidas. Olha só, Divanir, o que você tocou agora é muito importante, porque muitos dos professores passam, principalmente professores de ensino fundamental 2, né? E professores de ensino médio, eles estão sempre atuando em diversas escolas, com várias turmas, e realmente, e eu até me coloco também nessa posição, não que eu lecionasse para essa faixa etária, mas na faculdade também era assim. Eu lecionava em 3 faculdades, então tinha também várias turmas e cada turma super numerosa. Eu não dava conta de guardar nem os nomes dos alunos, nem eu também não me esforçava para não perder neurônio, que tinham poucos. Eu falei, não, gente, não vou nem gastar, porque imagina, eu tinha 8 turmas, cada turma tinha 100 a 100 e pouco, a menorzinha tinha 80, então façam as contas, eu tinha mais de 800 alunos, Muita não é? gente. Então não dava para mim ficar também guardando o nome. E é um desgaste, assim, absurdo emocionalmente, porque cada escola se organizou de uma forma diferente no que diz respeito ao formato de estar hospedando essas aulas. Então, cada escola utilizou uma plataforma, cada escola utilizou uma estratégia para realizar as suas aulas ao vivo, enfim, não é? Então, esse professor teve que se adequar não apenas a um único recurso, ele teve que dar conta de todas as escolas que ele atua e que cada escola se organizando tecnologicamente de uma forma diferente. Então, realmente, esses professores estão muito desgastados emocionalmente, muito desgastados, inclusive no que diz respeito não só à sua produtividade enquanto profissional, mas também na sua vida pessoal, né? Por isso que a Andrea teve a ideia de criar um grupo terapêutico para acolher esses profissionais que estão precisando literalmente do nosso colo profissional, do nosso ombrinho profissional, para saber lidar com toda essa dinâmica, não é? Com todo esse desgaste, com todos esses conflitos, se organizar internamente, porque a organização tem que vir daqui de dentro primeiro. Não é, Andréia? Porque aqui dentro está tão bagunçado que ele não consegue organizar a parte externa se aqui dentro, no guarda-roupa interno, não estiver organizado da forma devida, para que ele consiga criar o seu alicerce emocional, se fortalecer emocionalmente para vivenciar os demais conflitos que estão por vir. Por quê? As dificuldades, elas irão continuar, elas só irão mudar, não é? Mas os conflitos, os obstáculos, nós iremos vivenciar em diversos contextos da nossa vida. Porque, na verdade, né, Dani, o problema da educação, vamos colocar assim, já vem muito antes da pandemia. A desvalorização dos professores, a cobrança em excesso, o desrespeito dentro da sala de aula. Já existiam muitos problemas antes da pandemia. Agora, esses problemas, eles se ampliaram e tomaram uma proporção maior, né? E fora isso, como você falou, os desafios pessoais. Eu vejo a professora da minha filha, que muitas vezes tem que trabalhar de casa, ela tem um filho pequeno que também está tendo aula online em casa. Online. E quantas vezes no meio da aula ela fala, gente, só um minutinho. Ela corre lá pro filho dela, dá uma atenção, volta. A gente tem que entender, porque assim, a gente está passando pelo que ela está passando.
né? Sim. Então, são os desafios da vida pessoal, às vezes de ficar longe de um familiar, da mãe, do pai, enfim, dos pais ou de pessoas mais velhas, muito queridas, que a pessoa tem que manter uma certa distância, e isso machuca emocionalmente. O próprio medo da pandemia, né, de pegar a Covid, de adoecer, ou de ter um familiar doente. Então, assim, tudo que todo mundo está passando, o professor também está passando na vida pessoal dele. Ó, a professora. Vai, Raíta, a Carol sabe. É Raita? professora Raíta. Raíta, a professora Raíta botou verdade. Sou professora e tenho 2 filhos pequenos. Com a pandemia, trabalhei intensamente e me vi perdida com tantas funções. Exatamente, porque antes você ia para a escola, né? Era o seu momento de trabalho. Quando você chegava em casa, por mais atividade da escola que você tivesse, prova, correção, enfim, mas você conseguia se organizar porque você estava ali presente para a tua vida pessoal e tinha aquele momento para organizar as coisas da escola. Em um determinado momento da vida, ficou tudo misturado, vida pessoal e vida profissional. E além de você estar tendo que dar conta das duas coisas, ainda tinha que aprender tudo novo, que muitas pessoas não sabiam. E não é nem por idade, nem por tempo de escola. Tá aí a Carol, super jovem, linda, maravilhosa, que teve que aprender a se reinventar. Então, assim, não é porque fulano tem 30 anos de sala de aula, não tem isso. Todo mundo teve que aprender a se reinventar. As próprias escolas, tá aí a Zuleika como diretora, os próprios diretores. E agora, como é que eu vou gerenciar todos esses professores numa aula remota se nem eu nunca passei por isso, né? Como é que eu vou Exato. gerenciar Que tudo isso? referência eu tenho para orientar a minha equipe, sendo que eu nunca vivenciei essa experiência? Então, a falta de referência de âmbito mundial, né? Sim. Porque vários países passaram por isso. Eu estava, inclusive, em outros países. Só que, é claro, cada um com a sua estrutura diferente. Outros já viviam aquela experiência do híbrido, então conseguiram lidar com essa situação de uma forma muito mais tranquila, mas mesmo assim, uma coisa é quando você vive uma situação por um certo tempo e consegue se organizar naquela respectiva situação. Outra coisa é quando você de repente muda dessa situação que está tudo caminhando bem, a chamada zona de conforto, e você tem que mudar para um formato de trabalho, para uma rotina que você em nenhum momento havia planejado ou escolhido. Você, de repente, puf, vai ter que ser assim. E quer Então, saber qual é o pior, Dani? Quando todo mundo se acostumou com a aula online, aí vem o ensino híbrido. Aí tiveram que se readaptar. Porque se todos os professores estão readaptar. dizendo que o ensino híbrido é pior do que o ensino à distância, porque você tem que dar conta do aluno que está na sala de aula e do aluno que está em casa. Ou seja, Exato. um trabalho que tinha no mínimo duplicado, agora no mínimo triplicou, né? Exato. Só que a grande diferença é que muitos já estavam conseguindo criar uma certa rotina na sua própria casa, já tinham se organizado, por mais difícil que fosse a condição daquela pessoa, por ter filhos ou não, mas já tinha encontrado ali a sua zona de conforto, por mais breve que fosse, e de repente teve que voltar para a sala de aula e dar conta de uma outra rotina totalmente diferente, Sim. ter que usar outras tecnologias para poder dar conta do híbrido e mudar totalmente a sua rotina de horário novamente. Então, todas as mudanças bruscas e repentinas doem. Dói literalmente falando, é uma dor interna de conflito, de desorganização, de se sentir perdida, de não saber se está fazendo da forma certa, porque não tem o feedback, por não ter tido nenhuma outra experiência anterior para ter um parâmetro de comparação, não é? Exatamente. Ó, a Zuleika está falando aqui, por mais que já estejamos acostumados, ainda sofremos com tudo isso. Sim, E o Didi está dizendo aqui, além dos problemas que já tínhamos, temos municípios isolados, não tem sequer um sinal de internet, não tem acesso a nenhuma informação, não teve aulas online, apenas professores passando provas. olha. O que é a situação mais complicada ainda, e assim, e lamentável para as crianças que ficaram sem acesso à educação, né? Sim. E é justamente por essas informações, Dani, que o Divani está trazendo do Acre, né?
A Carol está trazendo aqui de Santos. E a gente sabe que isso, mundialmente falando, todas essas mudanças, que o Grupo Liberta foi pensado não só para acolher psicologicamente e emocionalmente esses professores que estão precisando de um apoio, mas a própria Carol falou, enquanto ela estava descrevendo lá todas as transformações que ela teve que fazer, o quão importante foi essa troca de informações com a equipe dela, né? Com os professores amigos, com a equipe dela, agora com o Matemática por Elas, que elas trocam informações e trocam experiências, o que deu certo, o que não deu. Então, assim, o Liberta, acho que a grande sacada do Liberta não é só o atendimento psicológico, não é só o apoio emocional, mas a oportunidade que os professores e os gestores, coordenadores terão de trocar essas experiências com profissionais da educação do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Experiências essas que vão enriquecer não só o trabalho, como facilitar o trabalho de muitos desses profissionais da educação, né? Com certeza, porque vai proporcionar para essas pessoas também aquela sensação, sabe, reconfortante, pelo fato dele também ouvir a fala dos demais e perceber, opa, né, não é só comigo, ou não é só na minha escola, ou não é só no meu grupo de professores, e sim também qualquer outro profissional, independente do país que ele esteja, ele está vivenciando o mesmo conflito interno. Claro que numa estrutura socioeconômica diferente, num contexto de realidade social diferente, mas o problema em si é o mesmo, né? Sim. E emocionalmente, todos estão de certa forma abalados, uns mais que outros por conta do seu próprio alicerce emocional, mas estão sim passando por esses conflitos. E quando a gente tem a oportunidade de ouvir e de trocar com pessoas de outros países, com pessoas de outros estados no nosso próprio país, aí sim isso já mostra, né, nos demonstra até mesmo um leque de oportunidades e de opções em perceber, puxa vida, eu não tinha pensado desta forma, eu não tinha esse ponto de vista. Olha, mas ela passou por esse desafio, mas olha só, ela conseguiu vencer e inclusive empreender, inclusive tirar proveito dessa situação de uma forma positiva, ajudando mais pessoas, ao invés de ajudar apenas aquele grupo de alunos que ela tinha anteriormente. Agora ela está tendo também a oportunidade, não é, de rentabilizar, monetizar o seu conhecimento, mas também transformar vidas. E é isso que o Liberta também proporciona, né? De transformar vidas literalmente no aspecto emocional, no aspecto psicopedagógico, de perceber o quanto é possível reeducar a sua rotina de uma forma produtiva, de uma forma rentável e com qualidade de vida emocional. Não só reeducar a rotina, como reeducar a mente, né? A nossa mente é tudo, porque quando a gente destrava a nossa mente e vira aquela chavinha e percebe, não adianta mais a gente ficar, sabe, procurando pelo em ovo, agulha no palheiro, não adianta mais a gente ficar batalhando em cima só do negativo. Nós temos que desconstruir este nosso olhar e percebermos que há sim aspectos positivos, por mais difícil que seja o contexto de realidade de cada um, e de perceber que há outros caminhos e que nós podemos trocar uns com os outros, não é? Através desses nossos encontros, e de perceber que realmente é possível, mesmo na situação socioeconômica mais difícil, mesmo estando num contexto de realidade mais conturbado possível, que inclusive muitas das minhas alunas na minha plataforma, dos meus cursos, dos meus materiais, muitas delas lecionam em escola rural no Brasil. Em diversos estados, como Teresina, Amapá,
Pará, Amazônia, e elas estão conseguindo trazer um outro contexto para aquela situação, de uma forma que cada uma encontrou um caminho diferente, e quando nos encontramos, elas têm a oportunidade também de fazer essa troca. E de perceber, olha, nunca tinha pensado dessa forma, eu vou tentar também assim, quem sabe dá certo, não é? Então, o Liberta, ele também tem toda essa proposta aí de promover esses encontros, não só para alimentar a alma, literalmente, né, Andréia? É um alimento da alma, da nossa alma. Eu digo isso porque é o nosso alicerce, né, o nosso lado emocional, e isso também nos liberta, de uma certa forma, de perceber o quanto é possível nós crescermos profissionalmente. Porque quando a gente atinge essa liberdade geográfica e digital, geográfica não precisa necessariamente viajar, mas o fato de você estar com o seu trabalho debaixo do braço no notebook, você tem a oportunidade de criar ambientes, independente do lugar que você esteja, e de certa forma estar ali, né, ganhando o seu dinheiro, conquistando o seu espaço profissional, mas de uma forma que eu, particularmente, também nunca imaginava que seria possível. Eu não imaginava. Eu fui convencida que era possível. Até que eu tentei. A primeira vez que eu postei um vídeo no YouTube, há quase 6 anos atrás, aí daqui a pouco me aparece uma pessoa pedindo supervisão na Alemanha, outra na Espanha, outra na Inglaterra. Eu falei, opa, peraí, isso daí dá certo. Ô, Dani, Oi. eu tenho uma ficha que eu preencho, né? Todo paciente que chega tem uma ficha. Eu tenho um programa, né, de terapia que eu preencho com os dados pessoais e tal. E eu lembro que eu recebi uma paciente do Japão. E assim, eu por costume, né? Ah, deixa eu preencher os dados pessoais, seu endereço. Aí ela falou assim: tem certeza que você quer meu endereço? Aí eu me toquei, né? Eu falei assim: ah, é mesmo, é tudo em japonês. Falei: ah, desculpa, é a força do hábito. Então a gente vai pegando dessas. Quando começa a pegar paciente fora, né, do Brasil. Tanto é que eu readaptei toda a minha ficha de contato com o paciente por causa disso. O que eu coloco? Eu coloco o e-mail, eu coloco o Instagram. Esse é o endereço que eu coloco, né? O Instagram, eu coloco as redes sociais dessa pessoa, o WhatsApp, menos o endereço físico, porque, Sim, né, porque a gente não usa mais, né? já vai estar em outro idioma, então a gente nem vai usar. Olha, a nossa live ela já está chegando ao fim, porque o nosso tempo está se esgotando. Eu vou contar aqui uma coisa bem particular, mas eu lembro, né, que quando começou a pandemia, eu fui na casa da Carol. E a Carol, gente, eu vou te entregar, hein, Carol? Carol, assim, esse primor das redes sociais dela é na casa dela também. Na casa dela é tudo impecável, um brinco. Assim, modéstia à parte, eu me considero de casa, mas quando eu chego lá, você precisa ver a frescura. É guardanapo, é copo disso, copo daquilo. Eu digo, Carol, pelo amor de Deus, menina, eu já sou de casa. Mas, enfim, ela é toda primorosa. Menina, eu entro na casa da Carol, a sala dela tinha se transformado num estúdio. Era computador, tablet, celular, luz, não sei o quê. Eu digo, menina Carol, o quê? E a sala dela, que era o brinco dela, né? Assim, era impecável. Eu falei, Carol, o que está acontecendo aqui? Passou um furacão na sua sala. Ela, ai, amiga, e ela comprou um quadro branco e botou. Resumindo, ela transformou a sala dela, a sala dela de jantar, na verdade, né? Numa verdadeira sala de aula. Então, assim, quantos professores não precisaram também transformar o espaço físico da sua casa, né? E abrir mão dos seus valores, da sua vaidade. Isso. Porque, não é, Carol? Eu acho que para você deve ter sido difícil fazer bastante isso, olhar para sua sala e ver aquele monte de livro em cima da mesa de jantar. Eu não citei isso quando a Dani falou, mas a Andréia tem total razão, ela me conhece bem, tem super propriedade para falar exatamente isso também. Foi
um conflito que eu tive que vencer também. Essa questão da organização, de ser muito metódica, foi algo que não foi permitido, né, durante esse tempo. Então foi um dos obstáculos aí que vocês citaram, né, que apareceu para mim, que no início se maximizou e depois com o tempo eu fui conseguindo conciliar. Então, só para dar um exemplo, que não são só esses problemas macros que a gente enxerga, cada um enfrenta os seus pequenos desafios também, né? Sim. De acordo, a Azuleika está falando aqui, Leonina Nata, de acordo com a sua personalidade, com seus gostos, com a sua maneira de ser. A gente tem os nossos próprios desafios pessoais, né? Então, olha, a sintonia geral. A gente tá com roupa diferente, mas vocês já repararam que o nosso fundo tá o mesmo? É, o mesmo tom! É mesmo, olha só. Muito bom. Sintonia, pode ser no sintonia de frente, mas sintonia de fundo total. Então, olha, gente, eu quero agradecer demais. Dani, mais uma vez agradecer a parceria. Carol, amiga, agradecer a sua presença. E mais um detalhe, que hoje eu estou entregando a Carol total. Olha aí, matemática por elas. Estou contando todos os segredos da Carol. Hoje é a primeira live da Carol. A Carol está debutando. Parabéns, Carol. Muito Meninas, bom, amei. Coloquem a Carol para fazer live no Matemática por Elas, que agora ela já tá, já debutou. Muito bom. Obrigada pela oportunidade, meninas. Foi muito bom, amei, me senti super à vontade, muito gostoso. Quero parabenizar vocês também por essa iniciativa do Grupo Liberta, que enquanto vocês estavam narrando aí a proposta, me fez pensar que vai promover para os participantes, né, uma mudança de postura, um olhar interno muito grande, essa questão da colaboração, de ouvir outras experiências. Isso promove um crescimento sensacional e incrível. Acho que essa sacada de vocês já deu certo e quero desejar muito sucesso. Gratidão, Carol. Obrigada por ter aceitado participar. Obrigada por ter superado mais esse desafio. Você é um grande exemplo para todos os professores. Meninas que estão acompanhando meninas e meninos que estão acompanhando aqui a nossa live, muito obrigada pela presença de todos, pela participação de todos. Que todos tenham uma ótima semana e uma boa noite. Dani, se quiser se despedir. Obrigada. Gratidão, viu, Carol? Amei a sua história. Muito obrigada por compartilhar. E faça mais lives, hein, querida? Você arrasou. E obrigada a todos. Olha, cada mensagem, muito obrigada a todos. Socorro, Zu, a Leila, a Matigrã, a todos que comentaram aqui, que eu não estou conseguindo ver todo mundo. Um beijo, gratidão pelo carinho. E segunda-feira que vem tem mais, hein, pessoal? Fiquem de olho aqui, hein? Vai lá, acompanhe. E já siga todas nós para não perder nenhum conteúdo. Isso. Um beijo especial para as meninas do Matemática por Elas, a minha coordenadora também, vi que ela tá aí. Um beijo, Camila, obrigada. Obrigada por terem vindo me prestigiar, gente. Gostei muito. Olha, para quem perdeu essa live, a gente vai deixar gravada aqui. Depois, Carol, você passa aí para todos os seus conhecidos, para todos os seus colegas. Eu vou deixar gravado aqui para a gente poder compartilhar para o máximo de pessoas possíveis para serem beneficiados com tudo que a gente conversou aqui hoje. Bacana. Beijo no coração de todos. Beijo, tchau. Tchau.